A minha cabeça tá doendo, tá tudo girando. Onde que eu tô? Eu viajei no tempo? Por que diabos eu tô aqui? Por que eu sinto esse vazio inexplicável? Parece um vazio que sempre me segue após o excesso de trabalho. Que é isso? Há uma lâmina de tétano aqui? Isso é sangue nele? Não, peraí. Droga, eles realmente me cortaram? Meu rim! Eles levaram meu rim! Ai, eu preciso chamar a polícia! Eu preciso denunciar isso! Droga! É, meu povo, já começou muito estranha a obra, mas calma, vai ficar pior. E neste momento, o nosso protagonista começa a ter um remanescente de suas memórias. Dr. Lin, não era só pra você tirar o rim? A situação está ruim, os preços do rim caíram significativamente. Eles nos disseram para levar tudo o que pudéssemos. Peraí, Dr. Lin, você quer dizer que você vai esvaziá-lo? Ué, isso é algum problema pra você? Caraca, os caras pegaram tudo do protagonista, colega. Só que eu lhe pergunto, se ele esvaziou o prota, como é que ele tava vivo? E pra piorar, o botão de descarte tava totalmente bugado. E na sua tela tava uma desgrama de um jogo. Mas como o prota tinha perdido muito sangue, sua cabeça começou a girar loucamente. Do nada ele começou a dizer: misericórdia, minha bisavó, eu posso ver minha bisavó. Ah, meu Deus, eu não quero morrer ainda. Só que aquela bisavó à sua frente talvez não fosse a sua verdadeira bisavó. E já que ele não tinha mais nada a fazer, ele apenas clicou naquele aplicativo chamado Mundo do Desejo. Porém, mal ele sabia no que ele estava se metendo. Então nos é feita uma pergunta, e eu espero que vocês respondam ela no comentário. Qual é o seu desejo proibido, ao qual a morte não pode parar, onde a barreira do desejo e a vida é imparável? Em outras palavras, qual é o seu maior desejo? Porém, no nosso caso a gente tá bem, né? Ao contrário do prota, que simplesmente estava diante daquela situação com uma aura estranha ao seu redor. E na tela do seu celular aparece uma notificação dizendo: você escutará as bênçãos de Deus? E ele acabou clicando sim, desejando viver, encontrar o seu rim e recuperar as suas forças. Porém, eu acho que ele desejou para a pessoa errada. E nesse instante, o prota se vê num local totalmente novo, ou mais especificamente, um mundo do desejo. Mas ele estava pensando que estava no jogo que ele tinha clicado antes. Primeiro, as boas notícias, ele ainda estava vivo. Mas as más notícias é que ele não tem nenhum órgão. Aí eu lhe pergunto como é que ele tá em pé ainda, né? Mas vambora. E do nada uma luz bate no seu olho. E pela silhueta já tava achando que era o famoso Truck Cão e achei que ele já ia pra outra Isekai. Mas na realidade era o primo dele, que era o ônibus. Do ônibus desce uma mulher e olhando para as pernas dela o prota declara: ui, boa noite, bebê. Só que ele esqueceu de olhar a parte de cima e ela parecia não muito feliz com esse comentário. Nisso o prota se corrige dizendo: tá bom, a parte de cima não presta, então vou te chamar de menina da seda preta. Só que a mulher ficou ali olhando para ele fixamente e ele sem entender nada. E o prota até questionou ela se ela tava querendo que ele tivesse algum dinheiro. Pô, o corpo dele todo tava vazio, o que mais ele poderia perder? Será que a sua dignidade? Ou talvez ela tinha alguma forma de matar um homem que já estava morto. Mas não tem como matar algo que já tá morto, né? Então ele tava de boa. E neste momento, aquela mulher toda estranha ali disse para o prota entrar no ônibus. Nisso, o prota declarou: claro, deixe-me ver o que tá acontecendo aqui. Mas primeiro, você deve pedir com carinho. Por exemplo, diga assim: jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Tá, agora eu não tô entendendo mais nada. Eu acho que ele não perdeu só os órgãos internos dele, acho que o cérebro dele também foi levado. E como parecia que ela não tinha ouvido, ele repetiu de novo: diga-me para mim, jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Só que eu acho que ele esqueceu, né, que ele tava com aquela roupa de paciente e quase deixou o passarinho dele voar. E a visão que a mulher ali experienciou não deve ter sido tão boa. Afinal, ela estava chorando sangue. E ela abriu tanto a sua boca que parecia que iria devorar o prota literalmente. Mas vendo isso, nosso protagonista declarou: eu sou uma pessoa sem órgãos. Eu deveria ter medo disso? E do nada, meu colega, o cara tá muito louco. Simplesmente deu um tapa tão grande que a cabeça da mulher virou 2 vezes ao contrário. E pela 3ª vez ele declarou: vamos, me diga, jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Nisso, aquela mulher declarou que tinha sido descuidada demais. Mas ainda o prota estava lá. E aí, você vai dizer ou não? E com muito ódio ela fez. Mas fez. E o prota era debochado, tá? Que até comentou: é desse jeito que eu gosto. E no momento em que ele passa pela porta do ônibus, as suas roupas se trocam. Até parecia um magnata. E foi neste momento em que as engrenagens do destino começaram a girar. Só que, ao contrário da roupa do prota, o ônibus
internamente era muito ruim. Porém, o mais ruim dali parecia ser as pessoas. Nisso, o Prota encontra um banco para se sentar onde tinha uma mulher ao lado. E se aproximando dela, ele já começou o seu papinho perguntando: "Olá, senhorita, qual será o nome dos nossos filhos?" Caracas, o cara não perdoa nem depois da morte, colega. O bicho é brabo. Entretanto, neste momento, aquela tiazinha que tinha recebido o Prota começa a dizer: "Bem-vindo ao mundo do desejo. Ouça o sussurro dos deuses. Os deuses dizem: o seu desafio começará agora." É mudando de cena, no mundo real, ao mesmo tempo, em uma fábrica abandonada. Um médico, que provavelmente era aquele Sr. Lin, estava carregando os órgãos do protagonista. E chegando perto de uma Ferrari, uma mulher perguntou se ele tinha pegado tudo. E o Sr. Lin declarou que ela não precisava se preocupar, pois ele tinha feito tudo certinho. E lambendo seus lábios, ela declarou: "Você fez muito bem." Entretanto, do nada ela puxou uma pistola para a cabeça do doutor e disse: "Da próxima vez, não faça nada de errado, ok?" E mais um foi de arrasta pra China, meu povo, mais um. Nisso, aquela mulher lá pega o coração do Prota e meio que começa a devorar ele. Ui, que nojo. E voltando para o ônibus, aquela mulher muito louca estava dizendo que o primeiro desafio chamava-se abandono. E a tarefa era simples, então eles deveriam ouvir com atenção. Em 10 minutos, eles passariam por uma ponte vermelha. E aquela ponte estava muito quebrada para apoiar todos eles. E se ela colapsasse, todos morrerão. Porém, se apenas uma pessoa saísse daquele ônibus, eles poderiam cruzar a ponte com segurança. Então, eles poderiam votar em quem deveria sair. Ou eles poderiam forçar alguém a sair. E somente quem concluir aquele desafio final teria os seus desejos realizados. E como eles não tinham muito tempo, eles deveriam começar logo. Daí o Prota fez a mesma pergunta que eu: "Como assim morrer? Ele já não está morto?" E neste momento, uma mulher começou a declarar: "Por favor, não me deixem sair. O meu filho ainda não nasceu e eu não posso morrer." E com essa declaração, foi o fogo no meio da palha. Um tinha câncer, outro tinha um filho em cuidados intensivos. E daí começaram um monte de gente a declarar o do porquê não poderia descer do ônibus. E ouvindo aquilo, o Prota pensou: "Droga, vocês têm razões tão difíceis. Em comparação, a minha razão para querer meus órgãos de volta não parece muito trivial." Porém, um velho começou a declarar que o tempo era limitado, então eles deveriam voltar logo. E do ponto de vista racional, o primeiro a ser eliminado deve ser o elo mais fraco. Então ele voltava naquela senhora grávida. E como alguém já tinha dado a iniciativa, ocorreu aquele efeito manada e todos começaram a dizer que ela deveria morrer. E claro, diante disso a mulher entrou em desespero, pois ela era uma mulher grávida e precisava cuidar do seu filho que ainda nem nasceu. E ela questionou se eles eram ainda realmente humanos. Porém, aquele velhote declarou que aquele era o desejo de todo mundo e todos tinham desejo a realizar. E ela não deveria se fazer de vítima. Afinal, ela estava usando a sua gravidez para chantagear eles moralmente para alguém morrer no lugar dela. Aí, meu filho, foi jogar fogo em gasolina. O povo começou a estourar e começou a falar um monte de bosta. E mais, a mulher foi se afundando em desespero, pois não sabia o que fazer. E mesmo assim, ela pediu para que eles não a expulsassem do ônibus. E nesse instante, a porta do ônibus se abriu. E muitas pessoas estavam tentando empurrá-la para fora do ônibus. Nisso, aquela mulher muito louca ali começou a dizer: "Se apressem logo, pois a ponte está quase aqui." Só que olhando para o rosto dela, o Prota notou que parecia que ela tinha atingido seu objetivo. E poderia ser outra coisa que ela estava procurando. Enquanto isso, a mulher estava quase caindo do ônibus, pedindo por misericórdia e colocar lá dentro do busão. E as pessoas apenas riam da cara dela. Porém, o nosso Prota segurou e então declarou: "Você não tinha dito que era uma votação? Pois eu ainda não votei." Mas todos estavam contra o Prota, dizendo que todo mundo já tinha declarado que aquela mulher deveria sair do ônibus. Entretanto, o Prota declarou que a lógica dele foi falha desde o início, pois a perna de seda preta ali disse que alguém tinha que sair, mas ela nunca tinha dito que deveria ser um deles. E ouvindo isso, ela ficou chocada e começou a dizer: "Vamos, temos menos de 1 minuto antes da ponte. Se você não a jogar fora, todos morrerão." E vendo a reação dela, o Prota notou que estava certo. E até aquele velhote estava concordando com ele. Nisso,
Nisso, o Prota falou pra ele tomar cuidado com o que ele fala, afinal, tudo o que ele iria dizer iria influenciar todos ali. E já que ele era meio que o líder dali, ele deveria prezar pelo bem de todos. E já que ela não estava na equipe, ela deveria ser jogada fora. Com isso, eles fazem as votações novamente. E no fim, a escolhida para ser jogada fora foi ninguém que é Perna de Seda Preta. Meu Deus, mas que nome bosta que o protagonista deu pra ela. Eu só tô chamando esse daí porque ela não tem nome. Eu nem sei o nome do Prota até agora, pra você entender o nível, que essa obra tá totalmente oculta pra nós. Nós só tô seguindo a onda. Com isso, eles pediram encarecidamente para ela sair do ônibus. Porém, ela declarou que eles não poderiam forçar ela a sair. Contudo, o Prota começou a dizer: quando eu entrei no ônibus, eu te dei um tapa e você nem revidou. Então, se eu não estiver enganado, devido a alguma regra, você não pode prejudicar os passageiros, certo? Rapaz, o moleque é ser pensante, filho. Olha, eu achei que ele tá com cérebro ainda, né? Mas foi a única coisa que sobrou até agora também. Pois ali no comecinho ele quase deixou o passarinho dele voar. E nesse instante, a mulher avança em direção ao Prota dizendo que ele era um insolente. Mas o Prota simplesmente parou ela com um tapa de novo, dizendo: como alguém como você pode estar no mesmo ônibus como eu? Rala daqui, minha filha. Com isso, eles conseguiram passar pela ponte. E umas letras estranhas começou a aparecer no vidro dizendo: próxima parada, anoitecer choroso. E assim os passageiros começaram a conversar um com os outros, percebendo que provavelmente eles tinham passado de fase. Mas do nada uma aura começou a circundar o Prota. E um símbolo estranho apareceu, com uma voz igualmente estranha dizendo: jovem, você entrou no ônibus, por isso você vai ganhar um bônus. E o que o Prota havia recebido era um bilhete do espírito do mal. E com aquilo ele ganharia o poder dos espíritos maus. E aparentemente era algum tipo de item de invocação. Só que para alguém que não tinha nada na vida, ele obviamente iria guardar, pois ele merecia isso, certo? Porém, nesse instante o ônibus parou, o que deixou todos chocados. E o Prota se perguntou se o próximo jogo estava prestes a começar. E à frente do ônibus estava um grande prédio. O Prota, óbvio, foi o primeiro a sair. Mas quando os outros começaram a sair, aquela mulher grávida acabou encontrando um item estranho. E no mesmo tempo, no mundo real, uma mulher estava à frente de um espelho quebrado dizendo: por que isso tá acontecendo? Não, essa não sou eu. Eu poderia voltar à minha forma original. É tudo culpa dele. Eu quero ele morto. E voltando para o mundo do desejo, a mulher grávida se assustou com aquela boneca à sua frente. Pô, eu também ficaria assustado. Eu tenho medo de boneca que você não tá ligado. E o medo era tanto que a boneca, coitadinha, tomou até uma bicuda. Nisso, o Prota declarou que eles eram muito medrosos por ter medo de uma boneca. E após todos saírem do ônibus, eles começaram a se perguntar o que eles iriam fazer, já que o ônibus estava indo embora. E outra, era incerto se eles poderiam viver. E o local que eles haviam chegado era chamada de Casa de Idosos de Sangue Manchado. Se alguém não fosse morrer antes, agora com certeza ia de arrasta, só pelo nome já dá pra assustar. E como da outra vez, provavelmente dessa vez haveria algum tipo de instrutor para mostrar qual seria o objetivo desta fase. E uma mulher apareceu dizendo: então, vocês são os voluntários desse momento? Eu sou a diretora daqui, então me siga. E entrando naquele tipo de lar dos idosos, a mulher declarou que eles tinham chegado na hora certa, pois aqueles velhotes estavam com fome. Do nada a mulher se aproximou do Prota o abraçando, e o Prota falou que ela precisava manter a calma, não precisava ter tanto medo assim. Porém, vamos voltar para a explicação da mulher. Ela declarou que cada um deles era responsável por 3 quartos. E em cada uma das portas dos quartos haviam instruções deixadas pelas crianças que cuidavam delas anteriormente. Então, eles deveriam seguir aquelas instruções cuidadosamente. E caso eles quebrassem as regras, eles iriam enfrentar as consequências. E assim ela faz um tour pelo local, mostrando um monte de coisa. Eu vou pular esse aqui. E assim eles chegam no salão principal. E do nada ela joga vários papéis para cima, dizendo que aquela seria a tarefa deles do dia de hoje, pois eles não poderiam esperar mais. E ela deixou um último conselho, que depois de escurecer, eles deveriam ficar em seus quartos e não sair. E também não era recomendado dormir profundamente durante a noite. O Prota foi até o quarto que ele deveria cuidar, que era o 203, e a sua tarefa era entregar o alimento aos idosos. Só que ele tava reclamando que a diretora não tinha mencionado nada sobre os salários. E na porta só tava algumas instruções dizendo: mudo, irritável, sujo, totalmente cozido. Nossa, que instrução, precisamente cirúrgica, meu colega. E pra acabar, como é que o Prota ia receber alguma coisa sem declarar um trabalho voluntário? E já que ele tinha que entregar comida para os idosos, ele tinha que ir pra cozinha primeiro. E enquanto descia as escadas, já que ela estava no primeiro andar, ele parecia estar sendo observado. Só que enquanto andava
andava pelo corredor, uma aura maligna emanava dele. E vendo aquilo na sua frente, o Prota notou que, se ele não tivesse cuidado, aquilo poderia ser uma ameaça à sua vida. E as tarefas pareciam ser quase iguais, pois haviam muitas pessoas na cozinha. E o Prota não era muito bom em elaborar pratos bonitos, ele apenas ia fazer um bife pro velho. Enquanto isso, um gordinho tava conversando com aquele velho de antes, dizendo que ele tinha visto um sangue saindo pela porta do quarto 101. E o velhote lá disse que a tarefa dele também era limpar o quarto, e parecia que naquele quarto alguém tinha sido comido. Só que o velho nem ligou, filho, só pediu um pouco de carne com pimentão. Enquanto isso, o Prota só tava observando a conversa deles, e o velhote continuou dizendo: esta não é minha primeira vez no mundo do desejo, mas cada desafio é diferente, por isso não sei como evitar os perigos. No entanto, eu posso lhe avisar. Enquanto isso, o Prota tava fazendo o bife, muchachos, o bife. Qualquer que seja o seu desejo, se você chegar até o fim, aconselho você a não tentar ressuscitar dos mortos. E quando perguntaram para ele por que não poderia fazer isso, ele respondeu que os mortos não podem voltar à vida. Afinal, como você pode ter certeza de que a pessoa ressuscitada dessa forma ainda é a mesma pessoa? Um carinha perguntou se ele estava insinuando que quem ressuscitasse se tornaria um fantasma. Porém, o velhote disse que não sabia, mas com certeza não seria humano. Ele também entendia que só entrava no mundo dos desejos quem estava perto da morte ou tinha desejos extremos. E era óbvio que isso era difícil para eles acreditarem, mas ele os aconselhava: quando você é consumido pelo desejo, a morte é na verdade uma libertação. E voltando para o quarto 203, o Prota bate na porta, mas acaba que ninguém responde. Bom, o que ele queria esperar, né? Já tava escrito na porta que o velho era mudo. Ele então abriu a porta calmamente, e quando ele viu o velho, ele estava totalmente acabado. Porém, o Prota não ligou e apenas colocou seu prato de comida em cima da mesa. Nisso, o velhote rapidamente avançou para o prato, comendo incessantemente. E vendo aquilo, o Prota comentou que a tarefa dele parecia bastante simples, e realmente teve alguma sorte. Porém, do nada ele foi atacado por aquele velhote, e ele foi atingido bem na barriga e começou a dizer se ele não gostava da comida era só dizer, não precisava ficar comendo a barriga dos outros ou tentar agarrar o coração de uma pessoa. E o senhor ali até tentou encontrar algum órgão dentro do Prota, mas não tinha nada, o que obviamente o surpreendeu. E em seus pensamentos ele questionava se o Prota realmente era um humano. E vendo isso, o Prota declarou: você deve estar me zoando, né, velho? Quem imaginaria que mesmo depois da morte você estaria brincando, seja vivo ou morto? Parece que sempre tem alguém que quer um pedaço de mim. Você por acaso acha que eu sou um boneco de Lego e tá a fim de brincar com as partes do meu corpo? E além disso, por que você é tão exigente com a comida? Você não come o que te dão? Por que você não me responde? Por que não implora misericórdia? E o monstro até tenta dizer alguma coisa, mas que nem tinha dito na porta, ele era mudo. E com um sorriso o Prota declara: ah, querido, não entendo você. Entretanto, nesse instante, aquela mulher grávida abre a porta bem no momento errado, e a visão que estava na sua frente era totalmente aterrorizante. E óbvio, vendo aquilo, ela acabou desmaiando. No entanto, o Prota nem ligou pra isso e continuou dizendo para o velhote: se não fosse pela tarefa que estão me pedindo, eu realmente esmagaria sua cabeça. Ou melhor, eu acho que eu vou te matar. Só que aquela habilidade que ele tinha usado com o talismã da invocação simplesmente acabou. E ele ficou extremamente revoltado, pois durou apenas 3 minutos. Bom, isso não era um problema, ele iria invocar novamente. Só que não, né? Porque tem um intervalo de 3 horas pra utilizar de novo. Pô, também faz sentido, né? Ele invocar um espírito forte daquele jeito que ele tava ali, deitando todo mundo na paulada, não era muito normal, né? Nisso, a atitude dele com o velho mudou da água pro vinho. Ele até começou a fazer carinho, dizendo que era tudo mal entendido, que foi tudo loucura da cabeça dele. E o velhote, que ainda tava com medo do Prota, apenas concordou com tudo aquilo. Um tempinho depois, aquela mulher grávida se levantou. Só que eu acho que o Prota não tem senso de distância, e ele se aproximou dela dizendo: oh, você acordou. E pra acabar, ele começou a empurrar ela pra dentro do quarto, como se fosse fazer alguma coisa com ela. E pra piorar, ele começou a dizer: cale a boca, não tenha medo. Na verdade, estou cuidando de uma tarefa bem chata, e saber demais não é bom pra você. Saiba que eu sou um bom cara, então, por favor, mantenha em segredo. Pô, desse jeito com que ela tinha visto antes, a única coisa que ela pôde falar é que ela não iria contar para ninguém. Nisso, o Prota perguntou se ela precisava de algo dele. Então, ela agarrou os pés do Prota e começou a dizer que ele precisava ajudá-la, pois ela iria fazer qualquer coisa que ele perguntasse. E olhando para ela, o Prota lembrou que aquele local era perigoso, e como seu bilhete estava em cooldown, ele precisava ter cuidado. Com isso, ele declarou que ele estava disposto a ajudar, mas ele não poderia garantir que iria fazer a tarefa, pois ele não queria arriscar a sua vida.
vida. Então, a mulher começou a contar que sua tarefa era ajudar uma mulher a tomar banho, mas... E assim temos um time skip de 1 hora, e no meio do corredor várias pessoas estavam reclamando. Uma dizendo que uma mulher louca disse que sua limpeza não foi completa e de repente mordeu a sua orelha. E o outro tinha uma tarefa de massagear as costas de um velho, mas as costas do velho estavam simplesmente podre. Resumindo, era tarefa praticamente impossível. E nesse instante, aquele velhote lá do início apareceu. E aparentemente a tarefa dele também não foi nem um pouco fácil, pois ele acabou perdendo uma das suas pernas. Ele declarou que foi mordido, mas graças a Deus não estava morto. Só que nesse instante a diretora chegou gritando: "O que vocês estão fazendo? Suas tarefas estão feitas?" E olhando para ela, o povo achou meio estranho, né? Porque tinha muito sangue nela. E baseando na situação em que eles estavam, eles presumiram que ela tinha comido alguém. E outra, a tarefa que ela tinha dado para eles era praticamente impossível. Mas a diretora declarou que não importava se eles não poderiam terminar as tarefas. E mesmo que eles sejam inúteis, agora eles são voluntários. E os velhotes gostaram deles. E pela frase dela, todo mundo já falou que ela com certeza não era humana. Só que ela rapidamente mudou de assunto, apontando para aquela mulher e o prota lá no fundo, perguntando se eles estavam se escondendo, pois não queria aparecer ali. Porém, o prota declarou: "Não, minha querida diretora, estamos aqui para te ver. É que na realidade ficamos impressionadas com a sua beleza e não podemos nos mover por causa disso. Mas já que a senhora tá pedindo com tanto carinho, eu vou me aproximar." Mas a diretora comentou que não era para ele falar baboseiras. Ela só estava ali para relembrar a todos que caso as tarefas não fossem concluídas e houvessem reclamações, ela teria de seguir as regras. E como faltava 2 horas para o anoitecer, quem não tinha terminado as tarefas deveria se apressar, pois os velhotes não gostavam de esperar. Só que ela se aproximou do prota bem de perto e disse: "A propósito, hoje à noite eu irei ver você." Mas rapaz, o prota tá bagaçando, filho, nem perde tempo. Dessa vez nem ele que foi o atacante, hein? Só que o prota já tava veaco, né? Pois ele não queria virar algum tipo de escravo para eles. E ele estava se perguntando se ela tinha visto alguma coisa daquele espírito que ele estava usando antes. Com isso, a diretora simplesmente foi embora, deixando todos ali no corredor. Porém, como parecia que a diretora era próxima do prota, eles já estavam se perguntando se a tarefa dele era mais fácil do que a dos outros. E perguntou para ele se ele tinha alguma dica para eles. E quem estava por trás disso não era ninguém menos que aquele velhote. E o prota notou que ele era muito bom em chantagem moral, assim como da última vez, mudando totalmente o foco da situação para apenas uma pessoa. E do nada o prota gritou: "Calem a boca todos vocês, eu odeio chantagem moral." Nisso ele pega a mão da mulher grávida e declara que eles deveriam ir embora daí, afinal nenhum deles tinha alguma pista de como completar as missões. Porém o velhote era bom de lábia e começou a declarar: "Olha, não tenho nenhuma pista agora, mas você quer saber sobre o mundo do desejo, certo?" E claro, o prota ficou atento com isso. Então o velhote começou a dizer: "Eu estou disposto a contar a minha última experiência no mundo do desejo em troca de pistas. E essa informação com certeza te ajudará a alcançar os seus desejos. Afinal, foi esse jogo que revelou a verdade do mundo do desejo para mim." E assim nós somos transportados para algum tipo de memória do velhote, onde alguém estava apanhando por vários garotos. Um dos homens declarou que aquilo era apenas um lembrete daquela vez caso ele não pagasse o dinheiro, e da próxima vez as pernas dele não iriam ficar com ele. E como nós estamos contando a história do velhote, primeiro nós temos que chamar ele pelo nome, né? E o seu nome é Liu Chang-yu. E ele acabou naquele estado ali porque ele ficou viciado em jogos e acabou profundamente em dívidas com os aguardos de empréstimo. E por causa disso, muitas das vezes ele é espancado até a morte por cobradores de dívidas. Só que um dia aquilo apareceu. E mais tarde ele entrou no mundo dos desejos e completou um desafio. E naquela época o seu desejo era dinheiro e ele precisava de 1 milhão. E depois de ele voltar ao mundo real, o seu desejo se realizou. Só que o seu pai acidentalmente caiu de lugar alto num canteiro de obras onde trabalhava e acabou em um estado vegetativo. E foi aí que ele recebeu uma compensação de exatamente 1 milhão. E o seu desejo foi realmente realizado. Porém, o preço foi o seu pai. E até agora ele estava no hospital. E por causa do maldito desejo dele, ele acabou em estado vegetativo. Bom, e com base nessas informações a gente já pode presumir, né? Parecia que a forma de realizar os desejos
desejos não iriam sair do além, mas iria acontecer de forma razoável. E como o desejo do prota era recuperar os seus órgãos, e se ele conseguisse esse desejo, pode ser que os seus órgãos que ele precisava já estariam deteriorados. Ou talvez poderia desencadear algum tipo de evento onde os órgãos são recuperados da pessoa que recebeu o seu transplante. Então, no fim, quando ele for realizar o seu desejo, ele precisava evitar o máximo possível esses más resultados. Por isso, o velhote estava pedindo para ele ajudá-lo, pois cada um deles era responsáveis por 3/4, e só agora, no primeiro, ele já perdeu uma perna, por isso ele implorava por alguma ajuda. Porém, como que o prota ia ajudar? Pois a única coisa que ele fez foi bater no velhote com a ajuda daquele talismã, e se ele não tivesse aquilo, provavelmente ele morreria. Nisso, o prota declara que realmente conseguiu encontrar um mecanismo dentro do jogo, só que ele não sabia como ativá-lo. Por isso, a única coisa que ele poderia fazer é desejar boa sorte a todos. Mas isso não era bem a realidade. Ele só precisava fazer algumas perguntas para aquele velhote, vai que ele tem alguma pista. E falando nele, ele estava totalmente com medo lá no canto do quarto. E a mulher grávida questionou o prota porque ele não tinha ajudado as pessoas anteriormente. Mas o prota respondeu: o que você tá falando? Agora mesmo eles te deixaram claramente para trás na estrada e agora você está falando sobre eles? Mas a mulher começou a dizer: se realmente tivesse sido necessário abandonar alguém naquele momento, talvez eu teria feito a mesma escolha que eles fizeram. Afinal, eu também tenho desejos que tenho que realizar. O meu marido era um bombeiro. Não há muito tempo, ele perdeu a vida em uma operação de resgate. Só que o nosso filho teve uma produção poméstica mal formada e como só tínhamos esta criança, embora o médico dissesse que ela estaria deformada e não iria sobreviver, eu farei de tudo que puder para manter este bebê. Então, quando completar o meu desafio, tudo vai melhorar, certo? E o prota respondeu que sim, iria melhorar. E em sua mente, ele refletiu que aquela criança acabou sendo descendente de um herói. Mas deixando isso de lado, ele chamou o velhote para se aproximar, pois ele tinha algo a perguntar. Daí ele fez uma pergunta estranha que eu realmente não entendi o que ele quis dizer, não sei se foi minha tradução, mas ele disse bem assim: leniência para quem confessa, mas severidade para quem resiste, entende? Por que diabos você me desenterrou agora mesmo? Diga-me. Tá vendo? Não entendi nada que ele tá dizendo, mas vamos ver o que vai acontecer. E pelo que ele lembrava, a diretora disse que a mensagem deixada fora da porta foi deixada pelos filhos dos velhos. Porém, pelo que o velhote estava escrevendo ali, ele não gostava de comer carne bem passada, ao contrário do que estava escrito na porta. Resumindo, o que estava escrito na porta era nada mais nada menos do que uma armadilha. E a mulher grávida perguntou ao prota se ele tinha entendido alguma coisa. E ele declarou que tinha analisado, mas não tinha certeza se estava correto. E a mulher apenas declarou que confiava no prota. E pela consideração da ajuda dele, ela iria testar as pistas por ele. Afinal, se não fosse pelo prota, ela já estaria morta há muito tempo. Então, o prota declarou para ela que as informações na porta eram totalmente erradas. Nisso, a mulher simplesmente foi embora. E o prota começou a refletir em sua mente. Se as palavras de Liu Shangyu são todas verdadeiras, então, através deste método, mesmo que seus filhos sobrevivam, seu filho realmente será saudável? Ah, deixa isso pra lá, eu preciso pensar o que eu vou fazer hoje à noite. Embora a diretora seja realmente impressionante, ela parece não ser humana. Na verdade, os humanos não podem, ou pelo menos não devem. Ah, eu não sei, minha cabeça tá doendo. E assim, 2 horas depois, a missão finalmente tinha chegado ao fim. E ele estava se perguntando se a Yun Li, que eu não tinha visto esse nome até agora, que é a mulher grávida, tinha completado a missão. Só que no fim, quem acabou abrindo a porta não foi a mulher grávida, mas sim a diretora. Tanto que até aquele velhote que tava só o pó da rabiola até se ajoelhou diante dela. E o prota até se perguntou se deveria fingir de morto para ela não pegar ele. No entanto, ela começou a declarar: por que você tá parada aí? Venha, vamos fazer uma viagem com a sua nona. Pra quem que não sabe o que é nona, é mais ou menos como se fosse irmão mais velho, entendeu? Mais ou menos isso, só que nona é um jeito mais bonito de dizer. É mais ou menos isso, é a irmã mais velha, é uma mulher que você presta respeito, alguma coisa assim. Só que o prota não tava muito confiante de ir com ela não. Afinal, o bilhete estava em cooldown ainda, e a diretora era claramente mais forte do que o velhote. Resumindo, levando em conta tudo que tá acontecendo agora, ele tava lascado. Porém, para manter a sua inocência, ele tinha que dar algum jeito de enganá-la. Então ele começou a declarar: oh, diretora, na verdade eu queria estar muito com você, mas na verdade, eu sou um homem sem motor. Meu motor V12 foi levado por pessoas más. Na verdade, os 2 motores, ambos os motores desapareceram. As pessoas más fizeram isso para que eu não possa mais amar. Fizeram isso para que eu não possa mais amar. E a diretora se aproximou dele perguntando se aquilo no peito dele era um zíper. Caracoles, um zíper? A prota até perguntou se aquilo era um zíper
stripper na família dela. Porém, a diretora cagou pra isso e disse que os voluntários responsáveis pelo 401 e o velhote haviam ido embora. Então ele deveria encontrá-los e depois ir dormir. Porém, o prota ainda insistiu, perguntando se ele realmente deveria ir. Afinal, ela tinha dito antes que eles precisavam se encontrar depois que escurecesse. Então, ela não queria. Porém, a diretora perguntou: o que você está falando, meu jovem? Só que o prota rapidamente se diretou dizendo: ah não, eu vou encontrar esses jovens rapidamente, minha querida. E a diretora declarou que se ele os encontrar, ela não deixaria ele trabalhar por nada. Afinal, a recompensa não era importante. O principal era ajudar a diretora a compartilhar as suas preocupações. Resumindo, se ele ajudasse a diretora, ele ia ficar sem trampo pra fazer. E pelo que o prota lembrava, o responsável pelo quarto 401 era aquela menina que ele encontrou e sentou do lado no ônibus. E falando nisso, ele não tinha visto ela com aquele tanto de pessoas naquela hora. Então, ele não sabia se a diretora queria que ela encontrasse a menina ou ajudasse a recolher os cadáveres que sobrou. Porém, não ia adiantar nada ele ficar pensando nisso, ele apenas avançou em frente. Só que estranhamente as escadas começaram a girar e ele começou a ficar tonto. Só que estranhamente os seus passos estavam muito altos. E não fazia sentido, já que ele estava usando sapato esportivo. Tava mais para um barulho de salto alto. E nesse instante, ele ouve alguns barulhos de passos se aproximando dele e então ele ouve uma voz: olha, eu finalmente encontrei você. E ouvindo isso, o prota se perguntou se aquilo era um fantasma. Mas não havia necessidade de ter medos, afinal o prota não tinha órgãos. Porém, era necessário encontrar alguma maneira de escapar daquilo. Daí ele começou a cantar de desespero e começou a correr a escada rapidamente. Só que aquela mulher ou aquele fantasma ainda estava o seguindo. Só que o fantasma pedia para o prota esperar. E então ela colocou sua mão bem no ombro dele, o que obviamente gelou o prota dos pés à cabeça e ele começou a questionar em sua mente: você tá achando que eu sou seu cavalinho para tentar subir em cima de mim? Não, eu não vou esperar a morte, eu só posso tirar meu grande tesouro para assustá-la. Daí do nada ele começou a falar uns negócios muito loucos e que eu não sei nem o que ele tá dizendo aqui, e falou que iria lançar um feitiço. Só que eu acho que ele não iria conseguir fazer isso não, pois o fantasma estava segurando a mão dele. Então o fantasma se aproximou dele perguntando: o que você acabou de dizer? Você por acaso queria me exorcizar? Mas o prota respondeu: não é isso não. Só que na primeira brecha o prota já meteu o pé dali e finalmente ele tinha conseguido terminar de subir as escadas. E aquele frio que ele estava sentindo simplesmente sumiu. Só que olhando para trás, ele viu que uma mão estava voltando para trás. E ele se perguntou se aquele fantasma estava quebrado, pois quando ele estava subindo ao terceiro andar, havia apenas passos. E à medida que ele se aproximava do quarto andar, havia uma língua e uma mão extra. E parecia que seu corpo estava espalhado por todo o prédio, ou melhor, em toda a escada. E talvez ela estava pedindo para ele esperar para ela terminar de montar o seu corpo. E se caso isso acontecesse, ele nem queria saber o resultado. E ele até comentou dizendo: ufa, isso me assustou, até meu coração estava batendo forte. Ah, é mesmo, eu não tenho um. E chegando no quarto andar, o prota notou que não tinha nenhum sangue, e parecia que a situação ali era muito melhor do que no segundo andar. Nisso, ele chegou em frente à porta do quarto 401, e as instruções ali eram bem estranhas. No papel estava escrito que seu pai tinha uma demência e gostava de brincar de esconde-esconde com as pessoas, sempre se escondendo atrás das cortinas. E uma vez que alguém brinca com ele, ele nunca se cansa disso, por isso é perigoso brincar de esconde-esconde com ele. Então você deveria apenas ignorá-lo. E o prota se perguntou: ué, como assim esconde-esconde seria perigoso? E se ele seguisse as pistas que ele tinha encontrado, ele deveria acreditar naquilo, só que inversamente. Então provavelmente a solução para passar no quarto 401 era brincar de esconde-esconde com os idosos. Nisso, ele abriu a porta do quarto, perguntando se alguém estava lá. Só que dentro do quarto não tinha ninguém. E outra, também não tinha cortinas, como estava descrito na porta. Então como eles iriam brincar de esconde-esconde? Só que no fim do corredor, um barulho começou a ser feito. E na verdade era de uma pessoa correndo. E era aquela garota que ele tinha encontrado no ônibus pedindo ajuda por ele. E o prota questionou do que estava acontecendo e onde estava o velhote que ela deveria ser responsável. E a garota respondeu que o velhote que ela estava cuidando insistia em brincar de esconde-esconde com ela. Porém, o aviso da porta dizia para ela não brincar com ele. E o prota ficou surpreso com isso, pois o certo deveria brincar com o velhote, não? Ou será possível que as pistas que ele analisou estavam erradas? E se fosse isso, então a mulher grávida talvez já estivesse morta. E algumas horas atrás, a garota ali estava brincando com o velhote. E ela acabou encontrando e ele realmente estava por detrás da cortina. E como ela tinha o encontrado, o velhote pediu para eles brincarem de novo. Porém, na segunda vez que ela o encontrou, ele ainda estava escondido na mesma cortina de antes. E na realidade tinha dois deles. E quando ela encontrou pela terceira vez, tinha mais um.
Bom, resumindo, toda vez que ela ganhava, mais uma pessoa aparecia. Só que tinha tantos atrás da cortina que eu acho que a cortina nem cabia mais na janela. E do nada a garota se jogou no braço dos protas dizendo que o prota provavelmente gostava dela, né? Então eles seriam namorados. E como agora eles eram namorados, ele não poderia ignorá-la. Porém, o prota respondeu que não estava ali para salvar uma bela donzela, e sim completar a missão que o diretor havia lhe passado. Mas do nada a garota empurrou dizendo: "Você é meu namorado, então tem que me proteger da morte." Nisso a garota foi embora dizendo que não queria prejudicar o prota, mas não queria morrer. E o prota só poderia ter dó dela, afinal até uma mulher grávida tinha mais coragem que ela para correr riscos. E na realidade isso era até que bom, pois aquela garota lá iria só atrapalhar ele. Por isso estava na hora de começar a brincar. E abrindo as cortinas, o prota viu vários homens, ou na verdade hipopótamos de terno, e todos declararam ao mesmo tempo que o prota os tinha encontrado. E já que isso tinha acontecido, eles poderiam começar a brincar de novo. Porém, o prota respondeu que nunca tinha concordado em brincar novamente. E no momento em que ele disse isso, os hipopótamos avançaram dizendo: "Então, está na hora de acabar com a brincadeira. Por isso, eu serei o pegador dessa vez." E é isso, meu povo. Terminamos aqui essa obra que tem quase nada de capítulo. Eu trouxe porque eu achei ela deveras interessante. Pra quem quiser que tenha uma parte 2 quando chegar mais capítulo, que eu acho que vai demorar pra chegar, porque eu já traduzi quase tudo. Pede aí, vamos colocar aí, o seu maior desejo. Vocês comenta, meu maior desejo é. Aí você coloca na frente, beleza? Aí pra mim saber que vocês querem a parte 2. Então é nóis, vai lá logo pro outro vídeo aqui, ó. Vai lá, vai lá.